Segunda Reis 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Esta dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Palavra do Senhor. Amém? Nossa casa, ela é muito mais do que uma parede, né? Hoje nós vamos começar com uma pergunta: o que transforma uma construção em uma casa, em um lar? O que transforma em uma construção de alvenaria, ou seja, do que for, em um lar? Toda casa, ela precisa de uma parede, de um telhado, de uma porta, televisão. Tudo isso pode ter numa casa, né? Tudo precisa de paredes, precisa de portas, tudo isso pode ter numa casa. Agora, tudo pode existir, mas não existir uma coisa: vida. Isso é muito importante. Também tem casas simples, onde não tem luxos, onde não tem riquezas, onde não tem móveis luxuosos, com mobílias, né, de prata, ou então até mesmo panos maravilhosos, mas muitas vezes nessa casa tem paz, tem alegria, tem amor, tem oração, tem comunhão. Ou seja, por isso há uma grande diferença entre ter uma casa e construir um lugar de vida. Tem uma grande diferença. Você ter uma casa e construir verdadeiramente um lugar de vida. Por isso é muito importante a gente entender o que nós queremos para nós. Queremos só apenas uma casa para entrar lá, habitar, sentar, deitar? Ou você quer ter um lar com a vida do Senhor ali? Ou você quer ter um lugar cheio de vida, onde você entra e a presença do Senhor se encontra ali naquele lar, naquela casa? Por isso, eu queria que você fizesse uma pergunta antes da gente iniciar com uma introdução. Quando você pensa em uma casa cheia de vida, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente? E aí? Se pergunta aí, quando eu penso numa casa cheia de vida, o que vem na minha mente? Amor, alegria, paz, união. Eu queria que vocês reparassem, ninguém falou aqui um sofá, né? Ninguém falou cama. Por quê? Porque ninguém, por mais que tenha uma casa, né, com seus pisos, com sua mobília, ninguém aqui, quando falamos de uma casa de vida, tudo isso perde o valor. E na verdade, o que ganha o valor nisso tudo é o amor, é a comunhão, é a alegria. Ou seja, tudo isso se torna tão pequeno para verdadeiramente a casa, quando tem vida, o que importa são as relações que acontecem dentro dela. Por isso eu quero te perguntar aí, te questionar, como que tem sido sua casa?
um ambiente de receber móveis ou um lugar de vida? Um ambiente onde você guarda as suas coisas ou um lugar de vida? É importante, porque a casa da Sunamita, se você observar, ela era uma mulher 4:8. Ela era uma mulher rica. Até que ela recebe um homem de Deus na sua casa e fala: pode habitar aqui, pode ficar aqui, nós vamos construir um quartinho para você. Toda vez que você passar, você vai dormir aqui, pode ficar à vontade. Eliseu se torna aí, fica incomodado, até que ele: o que eu posso fazer por essa mulher? Repara, ela manda colocar no quarto o quê? A Bíblia ela é bem detalhista nisso, né? Uma cama, uma mesa, o que mais? Uma cadeira, uma lâmpada, um candeeiro, né? Coisas simples. Coisas que um quarto normalmente teria. E agora há espaço para a presença do Senhor. O que isso representa para a gente? O primeiro ponto: uma casa se torna lugar de vida quando nós damos espaço para Deus. Uma casa, para ser um lugar de vida, precisa ter espaço para Deus habitar. Parece simples, parece óbvio e tão... Nossa, é óbvio, minha casa precisa ter Deus, mas às vezes não é tão óbvio assim. Quando algo de ruim acontece na sua casa, qual é a primeira coisa que você busca fazer? Resolver esse problema de alguma forma ou ajoelhar e orar e perguntar a Deus o que fazer? Na sua casa tem espaço para orar, para louvar, ou na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente até se esquece disso. Por isso, existe espaço para Deus na nossa casa? Pergunta aí para o seu irmão: tem espaço para Deus na sua casa, meu irmão? Existe oração na sua casa? Pergunta a ele aí. Tem louvor na sua casa? Tem perdão na sua casa aí? Tem perdão? Tem gratidão na sua casa? Sabe quem entendeu isso? Lá em Josué 24:15. Ele vai falar algo muito importante para a gente. Eu e minha casa... Quantos podem declarar isso nessa manhã? Eu e minha casa... Repara, algo muito interessante que eu, estudando esse texto, entendi. Josué, ele não vai começar dizendo: olha, eu estou servindo a Deus, eu espero que a minha família faça o mesmo. Ele não está falando isso. E eu já ouvi muitas vezes isso de algumas pessoas. Ó, eu estou fazendo a minha parte, pastor. O pessoal lá de casa que se vire, né? Ó, eu estou fazendo a minha parte. Quem quiser vir, vem. Eu estou vindo aqui para a igreja. Mas cadê fulano? Ah, eles já estão muito grandinhos. Repara, Josué está falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por mais que não seja ainda algo concreto na sua vida, mas você precisa declarar com fé, você precisa profetizar na sua casa, profetizar no seu lar, que a sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Pode não ser uma atitude racional, né? Nossa, pastor, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ainda não se converteu todo mundo, mas ainda tem gente que ainda tem as práticas antigas. Como é que eu vou falar uma coisa dessa? Mas a fé é o firme fundamento, aquilo que não se vê ainda. Mas eu espero que em nome de Jesus vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você pode dar uma glória a Deus? Vai acontecer, isso vai ser uma verdade na sua vida. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Chega dessa coisa de: não, eu estou fazendo a minha parte, eles que façam o resto. Não, o meu lar, ele é, em nome de Jesus, do Senhor, um lugar de vida. Aleluia. Por isso, toda casa possui uma cultura. Isso é muito perigoso, porque muitas casas, elas possuem algumas culturas, por exemplo, do grito, da briga, ou até o contrário, do silêncio.
Muitas casas possuem aí o individualismo. Às vezes, a gente conhece alguns lares, conhece algumas características de alguns lares e, caramba, essa casa aqui, meu vizinho, tá uma gritaria danada o dia inteiro, não é? Algumas casas têm suas características, mas tem outras que têm um ambiente de honra, um ambiente de serviço, de oração, de conversa, de perdão. Ou seja, a pergunta é: qual é a cultura da sua casa? Qual é a cultura que a sua casa terá? O que está formando na sua casa? A briga, a discussão, o ódio, a gritaria? Ou tem sido um lugar, um ambiente de vida, de transformação? É um questionamento para nós, porque a gente tem que vigiar, é ou não é verdade? Tem que vigiar. Porque senão a vizinhança toda sabe teu nome. O testemunho não é só quando a gente sai pelas ruas. O testemunho também é um ambiente dentro do seu lar. Acho que foi o pastor Pérez que estava falando no congresso sobre isso, ou o pastor Lucas. Mas, nossa, que filhos abençoados você tem, né? Mas não sabe o preço que se paga, do quanto de não eu já levei, né? Minha mãe falou da varinha lá de goiaba, né? De goiabeira. O quanto eu tive que receber os nãos da vida. O quanto eu tive que receber aí não é ambiente para você. Mas hoje... Eita, mas Bruce Lee, com a mosca com palitinho igual o Daniel San, seu Miyagi. Eu não esperava fazer. Nem ela. Onde que eu estava? Vamos lá. Mas quanto de não eu já levei. E hoje eu vejo um ambiente, pessoal, eu trabalho a semana toda com adolescente, e eu trabalho a semana toda com as crianças lá da escola. E os pais não querem mais dar não. Os pais querem ser amigos das crianças. E a escola, o professor, o pastor, eles que têm que dar o não, né? Eles que educam. A escola é lugar para educar. Vai lá. Foi o pastor Pérez mesmo que falou isso. Por exemplo, lá na escola onde eu trabalho, furacão, né? Teve aí recentemente, ventania, não sei o quê. Não, vai para a escola. Vai para a escola. Fica aqui dentro de casa, não. Lotada a escola, lotada. Defesa Civil mandando mensagem a madrugada toda. A escola lotada. Não vai ficar aqui dentro de casa, não. Vai para lá. Aí você pergunta aos filhos, é fome que você não trouxe traz. Mas eu pergunto aos filhos, teve até recentemente, a escola falou, não vai ter prejuízo. Ou seja, não vem para cá, não. Não vai ter prejuízo para ninguém, não vai ter matéria, né? Fica em casa à vontade. Aí um monte de gente na sala. Não, está em casa. Lá em casa, pô, o pai vai ficar mandando eu fazer as coisas, né? Aqui pelo menos a gente está aqui com os amigos, brincando. Mas o ambiente, né, do seu lar tem sido um ambiente de vida? A atmosfera da sua casa tem sido uma atmosfera da presença do Senhor? Tem sido um lugar de vida, um ambiente de vida? Nós precisamos construir isso. Que os nossos filhos, que os nossos parentes entendam que ali é um lugar também do Senhor. Eu não sou crente no domingo quando eu vou para a igreja. Eu sou crente todos os dias. Eu não tenho atitudes cristãs enquanto eu olho para o Luciano no domingo e falo, faz do Senhor. Eu tenho que ter atitudes cristãs. Eu tenho que ter atitudes cristãs por onde eu passar. E sabe quem está observando? A sua família, a sua casa está observando isso. Talvez você não tenha filho, mas o seu marido está observando, o seu pai está observando, sua mãe está observando. Qual a atitude que você toma? Se todos chutassem o balde e falassem, esse é o meu jeito, esse aqui é o meu jeitinho, eu sou assim mesmo,
Ah, não fala, esse aqui é meu jeito. Igual minha avó falava para minha mãe, eu falei, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. As pessoas estão te observando e observando qual tipo de cristão você é. Diga misericórdia. Qual tem sido a sua atitude no seu trabalho quando algo dá errado? Falar mal do patrão, chutar o balde? Ou uma atitude de vamos orar, vamos entregar essa situação para Deus que vai melhorar? E eu falo isso para a minha vida também, em nome de Jesus, amém? Por isso, as pessoas ao redor estão observando. Transforme o ambiente em que você vive, transforme o ambiente da sua casa em um local da presença do Senhor. Foi isso que o Sunamita representou aqui para a gente, a mulher. Ela não só se contenta em receber a visita, né, do profeta, mas agora ela constrói um quarto para que o profeta fique lá com eles toda vez que passar. A presença do Senhor, ela não tem que ser só de visita na sua vida. Opa, vim aqui no culto, eita, que presença linda, pastor Lucas cantou, maravilhoso, eita, que abençoado, vou para minha casa. Aí aquele caos. Não. A presença do Senhor, ela tem que te acompanhar e tem que caminhar contigo aonde você for. Você não passa pelaquela porta ali e deixa o Espírito Santo aqui dentro, não. Você não passa pela porta ali da igreja e deixa, né, que atmosfera maravilhosa, pastor, que lindo, pisou lá fora, caiu. Não. Por onde você passar, por onde você andar, as bênçãos do Senhor vai te seguir em nome de Jesus. Por onde você passar, por onde você andar, a presença de Deus está contigo. E você vai transformar esse lugar. E esse solo vai ser santo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso é muito importante entender que, o segundo ponto, uma casa se torna lugar de vida quando abre espaço para as pessoas. Percebe? Ela vai se constranger, né, com ele ali comendo pão e falar, poxa, você podia visitar a gente aqui mais vezes, né? Eu vou construir um quartinho para você ficar. E Jesus, ele estava frequentemente nos lares e na casa. Abre espaço para pessoas. A sua casa é uma extensão da igreja, em nome de Jesus. Aonde que está isso? Jesus, ele vai para a casa de Pedro curar a sogra dele. Inclusive, dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus, né? Porque curou a sogra. Reginaldo que me falou. Pedro vai negar porque Jesus curou a sogra. Brincadeira. Na casa de Jairo, Jesus vai até a casa de Jairo para que a menina volte à vida. Na casa de Simão, Jesus chega lá e encontra uma mulher cheia de graça. Na casa de Zaqueu, ele chega e fala, hoje teve salvação aqui nesse lar. Ou seja, esses exemplos aqui que eu dei, não foi na sinagoga, não. Foi aonde? Nos lares, nas casas. Às vezes a gente acha que o ambiente de culto é só quando a gente está aqui. Mas quantos pegam a Bíblia e fazem um ambiente de culto na sua casa? É muito importante isso. Zaqueu, um homem muito que era muito enrolão, né? Publicano, cobrador de impostos, tanto que ele vai restituir a galera que ele até cobrou a mais. Zaqueu, desce depressa, Lucas 19:5, não precisa abrir não. Pois me convém ficar hoje na sua casa. Jesus podia dizer, não, vamos resolver o negócio aqui mesmo, está tudo certo. Mas ele fala, eu quero ir na tua casa. Imagina Jesus falando para você hoje, agora. Jesus estivesse aqui e fala, eu vou lá na tua casa hoje. Eita. Carlinha pegando os sapatos, pegando as roupas que estão em cima das cadeiras, botando tudo no quarto dos meninos. O berço dos meninos vai virar um armário, né? Imagina, Jesus fala, ó, eu vou para tua casa hoje, tá? Eita, meu Deus do céu, a louça tá nada, que bagunça que tá lá. Percebe? Jesus, ele vai até a casa de Zaqueu
e ele fala: hoje houve salvação nessa casa. Toda a casa que Jesus entrou, ela não continuou da mesma maneira como estava. Acho que você não entendeu. Toda a casa que Jesus entrou, ela não continuou da mesma forma que ela estava antes. Você pode dar um glória a Deus? Quantos querem Jesus na sua casa? Dê um glória a Deus. A igreja primitiva, em Atos, ela vai entender isso muito bem. Que a casa era um ambiente de vida. Aonde que está isso? Atos 2:46. Texto que você conhece muito bem. Atos 2:46. Se puder abrir. Diariamente, todos juntos. 1, 2, 3, e para você não dormir. 1, 2, 3, e... Diariamente perseveravam unânimes no templo. Ou seja, quanto está fazendo isso? Amém? Todo mundo está perseverando aqui no templo. Partiam. Olha que bênção aí, ó. Quarenta e sete. Eu acho que tem um sermão só nesse texto aí. É muita coisa nesse texto. Perseveravam no templo, dá um glória a Deus. Partiam o pão de casa em casa, dá um glória a Deus. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a tua vizinhança precisa saber que a tua casa é um local de vida. Diga, meu Deus. A tua vizinhança, os teus vizinhos precisam olhar para você e saber que ali naquela casa, ali naquele lar, tem vida. Não é só no templo, não é só no local de reunião, mas a nossa casa também precisa ser um local de partir o pão. E é isso que a igreja Casa e Vida está proporcionando, está estimulando que você faça. A sua célula, a sua casa de vida é um local de partir o pão. É um local de receber os irmãos e falar: opa, aqui na minha casa também habita o Espírito Santo de Deus. O ambiente da célula, da casa de vida é dizer: opa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim como Atos faziam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e também eu estou fazendo hoje em 2026 os ensinamentos de Jesus Cristo. E se Jesus entrou na minha casa, ela vai ter vida em nome de Jesus. Percebe? Eu falei que é um sermão porque a igreja, ela crescia nos dois lugares, tanto no templo quanto nos lares. Percebe? Isso não é algo novo. Nossa, que modinha das células. Não. A igreja perseverava tanto no templo quanto nos lares. E quem passava, olhava e tinha simpatia do povo. Talvez a casa, ela consiga transformar o templo, que é a multidão, em uma família verdadeira. Ela retira a multidão e transforma no partir do pão, na comunhão, na família do Senhor. Isso é fundamental para nós, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu queria que você observasse uma cadeira vazia que está aí do seu lado. Deus não procura casas perfeitas, Ele procura casas abertas para Ele habitar. Talvez você possa estar dizendo: ai, pastor, minha casa, a partir do pão, minha casa é tão simplesinha, tão feinha, não consigo não. Talvez você está falando: nossa, eu não sei nem cozinhar, pastor, como é que eu vou receber gente? Mas o Senhor não procura casas perfeitas, Ele procura portas abertas e corações disponíveis. Tem uma cadeira vazia do seu lado? Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse em alguém que poderia estar sentado aí do seu lado. Feche seus olhos. Começa a pensar em pessoas que poderiam estar aqui nesse lugar e não estão.
Começa a orar ao Senhor agora por ela, em nome de Jesus. Começa. Fala com Deus, fala, Senhor, quem é que podia estar aqui comigo? Quem é que podia estar sentado aqui comigo? Conversa com Ele. Fala com Deus, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dessa pessoa. Essa cadeira que está vazia aqui, ela podia estar preenchida por fulano, fulano, fulano. Ou seja, começa a falar com Deus, peça que Ele traga, peça para que Ele te dê sabedoria para pregar para essa pessoa. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto. Uma casa de vida, uma casa cheia da vida do Senhor, não é uma casa sem problemas, Michele, anotou aí? Uma casa de vida não é uma casa sem problemas. É uma casa que sabe para onde levar os problemas, Marcelão. Minha casa acontece, Rosângela. Tem problema? Quem não tem problema aqui, fica com o braço abaixado. Quem não tem problema, fica com o braço abaixado. Quem não tem problema, fica com o braço abaixado. Eu fiz ao contrário de propósito, para ver se vocês estão ligados. A gente tem problema, gente. No mundo a gente tem muito problema. Nossa casa é mútil. E no nosso lar, nós temos coisas que precisamos resolver, não é verdade? Vai dizer que, né, no seu casamento não tem coisas que às vezes você precisa colocar em discussão, colocar em conversa. Por quê? São pessoas diferentes, culturas diferentes. Falei na minha palestra ontem. Pessoas totalmente diferentes que resolveram se juntar, encontrar e ficar ali. Os seus filhos, talvez vocês tenham suas diferenças com seus filhos. Reunião, então, de família lá em casa, né, pai? Benção. Eu tenho um irmão, né? Um dos meus irmãos, né? Pensa aí. Um dos filhos do meu pai, melhor assim, né? Que é meio nervosinho, né? E eu tenho um dos meus pais também é nervosinho, então... Oi? E eu tenho aí eu tenho que falar uma só, em nome de Jesus. Eu tenho uma esposa que também é nervosinha, né? Aí junto ali aquela família abençoada, então, a grande família. Quando resolveu, é isso aqui, então tá bom, beleza, glória a Deus. Então vamos rir, vamos brincar, vamos ver nosso filme. Tem nossas diferenças? Temos nossas diferenças, nem todo mundo é igual. Eu fiz ontem um exercício com quem estava aqui ontem no congresso. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Imagina se o mundo fosse igual a você. Então nós temos as nossas diferenças. Isso significa que na nossa casa também nós vamos ter as nossas dificuldades, nossos problemas. Às vezes olha e fala, eita, e agora? Acabou o sal. Já aconteceu isso com você? Acabou o sal. Quando acaba o sal na casa, é porque o negócio está feio mesmo. Há problemas, há dificuldades, não é porque você se converteu que os problemas sumiram. E perceba, em 2 Reis 4:19, a sunamita já tinha, para a gente andar bem aí, a sunamita já tinha recebido o filho, a sunamita já tinha sido abençoada, agraciada por Deus com o filho, e agora o filho dela disse, disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Pode passar. E ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Meu Deus, que problemão. Era um presente de Deus. Era um presente. Porque Eliseu vai falar, o que você quer? Opa, não tem filho, foi onde a gente parou. Então em nome do Deus Todo-Poderoso, essa casa vai ter um filho. O filho nasce. Só que agora sente uma dor na cabeça e morre. Tem um problema nessa casa. Tem uma dificuldade nessa casa. A casa de Deus também enfrenta dias difíceis. É natural, porque nós ainda não estamos contemplando totalmente, né,
a glória perfeita, sem problemas, livre de toda dor, livre de todo mal. Nós ainda vivemos num mundo em que temos aflições, mas nós servimos a um Senhor que venceu o mundo em nome de Jesus, amém? Ou seja, qual é o tema do terceiro ponto? Uma casa de vida não é uma casa sem problemas, mas é uma casa que sabe bater um problema na tua casa. Você tem que ter a plena convicção aonde você vai levar esse problema. Quantos sabem, dê um glória a Deus aí. Isso precisa ficar claro. A sunamita vai levar o filho para onde? 2 Reis 4:21. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Lembra aquele ambientezinho, aquele quartinho que ela tinha preparado para o homem de Deus ficar, para a presença de Deus estar ali com eles? Ela coloca o filho sobre aquele local, sobre aquele ambiente. E olha o que vai acontecer. Chamou o seu marido e disse: manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Não é só o pai que tem miopia, o filho também. E volte. Ou seja, quando a crise entra na nossa casa, quando a dificuldade entra na sua casa, para onde que você corre? Sacode aí. Quem pergunta para ele aí que está do seu lado, para ela. Quando o negócio aperta na tua casa, tu corre para onde? Pergunta a ele aí. Quando o negócio dá ruim, tu corre para onde, Luciano? Para o Super-Homem, para o Homem-Aranha. Boa, Reginaldo. É aí que o profeta chega na casa. Dá uma glória a Deus. Versículo de 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele e ambos, e orou ao Senhor. Quando o negócio dá ruim, o negócio está difícil, a crise chega no teu lar, fecha a tua porta e ore ao Senhor. Antes do milagre acontecer, foi necessário ter atitude, e essa atitude foi oração. O menino vai espirrar 7 vezes e abrir os olhos. No 35. Um lugar onde era morte se tornou vida, e o ponto de partida foi a oração. Uma casa cheia de vida, ela transborda a vida, que é o quarto princípio, o quarto pontinho para a gente, aí para a gente estar fechando. Uma casa cheia de vida, ela transborda a vida. Em Atos 16:14, Lídia, ela conhece o Evangelho, e ela vai imediatamente dizer, no 14 e no 15, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Palavra do Senhor. E mais tarde, Lídia recebe esses homens de Deus, é batizada, recebe a presença do Senhor. Mais tarde, Paulo e Silas vão para a prisão. Olha aí, deu ruim. E olha para onde eles vão, versículo 40, Atos 16:40. Tendo se retirado do cálice, dirigiram para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Um ambiente que talvez não era cristão, foram batizados, receberam os homens de Deus, agora se tornou um lar onde recebem pessoas, recebe a oração, recebe um ambiente para parar, para orar, um ambiente de alegria. E o quarto ponto vai dizer sobre isso: a sua casa precisa transbordar vida. Precisa ser um ponto
onde as pessoas sintam segurança de ligar para você e falar: opa, estou precisando de ajuda. Opa, me ajuda em oração, Regina. A tua casa precisa ser um lar onde seja referência, transbordar para outros locais. Lene, me ajuda em oração, porque eu preciso aí do seu apoio. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Estou me fazendo entender? Amém? Você separou, trouxe a chave da tua casa aí? Você que trouxe, eu queria que você ficasse de pé. E para concluirmos, Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.